Então, a consciência do ser humano tem que ser uma consciência plena. Porque perca de tempo, até para viver, se a pessoa fizer coisa ruim. Por que você está falando isso, sério? O que eu conheço dentro de uma Bíblia Sagrada, a pessoa não fica impune não, meu amor. Deus cobrará. Vamos lá falar aqui o amor ao cristão. O amor, seja não fingido. Jesus quer que você ame, principalmente Ele. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, ele quer dizer o seguinte, você tem que amar Deus, você tem que amar todo mundo. Você tem que amar Deus, você tem que se amar como você é. Ah, se você é gordo, se você é magro, se você não é uma... Às vezes a pessoa acha que a pessoa não é bonita. Não importa, meu querido. Não importa, minha querida. A maneira que Deus te fez, te formou, te criou, você tem que se amar. Para você também ter condições para amar outra pessoa. E Jesus disse assim, aborrecei o mal. Então, aborrecer o mal, como que você pode aborrecer o mal? O mal é o inimigo. É o diabo, é o Satanás. Você tem que aborrecer ele fazendo o bem, praticando o bem. Aí Deus falou para mim, você sabia? Olha só, uma revelação que Deus me deu exclusiva. Porque aos 22 anos eu não sabia que praticando o bem, você vai ter a saúde plena na sua vida. Porque poucas vezes Deus confere. Poucas vezes a Alicere vai no hospital público, né? Porque poucas vezes eu fui no hospital particular. Mas porque a prática, isso desde quando eu era criança, quem ensinou? Mamãe, papai, vô, porque a minha avó eu não conheci. Ela me conheceu, mas eu não conheci, não tive oportunidade. Me ensinando a fazer o bem, faço o bem sem ver quem. Então Jesus falou, esse bem que você faz é a garantia da sua saúde plena. Porque o bem que Deus, Ele quer dizer aqui, apegai o bem tem que estar dentro da tua cabeça, dentro do teu raciocínio, dentro da sua memória, dentro do subseu consciente, dentro do teu coração. Se esse bem está dentro de você, Jesus confere, Ele dá 365 dias, Ele dá para todo mundo, para o planeta inteiro. Estou no Rio de Janeiro, estou no Brasil, certo? Então você não vai ter problema de saúde. Pressão alta, pressão baixa, variante, tu não vai ter. Teu coração vai estar bem pra caramba. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Jesus falou, você pratica o bem. Essa revelação foi inédita. O Espírito Santo, ele precisa realmente falar com a gente. Ah, mas aí ele segue. Olha só, a palavra de Deus é um confronto. Vai ter que te confrontar. É a libertação. Vamos pular para outra etapa. Aí você vai dizer o seguinte. Então, quem tem algum problema de saúde, não está fazendo o que Deus quer? Te digo uma coisa, meu querido, minha querida. Vê lá o que você está plantando. Vê lá o que você está pensando. O que você pensa de Deus? O que você pensa de si mesmo? Porque você tem que pensar coisas boas para você. O que você pensa dos outros, seja lá quem for? Isso tudo, querendo ou não, reflete na sua saúde. Podemos evitar as doenças? Podemos. O Covid está aí. Mas o Covid pega? Depende. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, como você tem que crer, como ele diz, crê nas Escrituras. Crê e confia. Assume a sua confissão diante de Jesus, que ele é o único e poderoso que pode te salvar e pode fazer tudo. Ele é o único. Ele dá essa moral para nós, para todas as pessoas. Muitos problemas podem ser evitados. Pode ser. Por quê? Eu te digo lá, se a pessoa sabe que não pode beber, por que bebe? Porque a bebida, querendo ou não, vai recatar alguns outros tipos de assunto. Cigarro é a mesma coisa. Vai recatar algum problema no pulmão. E por aí vai. Então, esses problemas que você sabe que não pode conviver com você, você tem que evitar. Você tem que evitar.
Se você sabe que a bebida faz mal para você, então não beba mais. O cigarro é a mesma coisa. E por aí vai. Porque são vários tipos de assuntos que a pessoa tem que largar. Agora, quem larga é você mesmo. Você diz para você mesmo que você não vai fazer mais, que você não quer fazer mais. Você mesmo tem que dar um ponto final naquilo que te prejudica. E aí diz o seguinte: amai vós cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Tá vendo? Você tem que preferir honrar uns aos outros. Primeiro você tem que honrar Deus. Depois, você sendo convertido, você tem que honrar a liderança sua, que é dentro de uma congregação. E depois você tem que honrar os demais, os vizinhos. Você trabalha numa empresa, você trabalha numa loja, você tem que honrar uns aos outros. Isso tudo é bíblico, meu amor. É palavra. Romanos capítulo 12, versículo 9. Aqui diz: por isso que o cristão tem que ser alegre. Alegrai vós na esperança. Você tem que se alegrar. Ah, mas eu estou com problema aqui, problema ali. Jesus fala que você tem que se alegrar. Sabe por que você tem que se alegrar? Porque você está com Deus vivo. O Rei da Glória está vivo. E se você sabe que o Rei da Glória está vivo, você não pode ficar chorando, você não pode ficar desanimado, você não pode ficar murmurando, se queixando, porque você sabe que ele está vivo. Por isso que ele diz: alegrai vós na esperança, seja paciente na tribulação. Agora, vou te falar um pouco da paciência. Ele diz que você tem que ser um pouco paciente, seja paciente. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele falou para você: sede paciente na tribulação. A tribulação existe? Existe. Você está dentro de uma congregação? Jesus não te enganou que no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, que ele venceu, você também vai vencer. Então é até necessário a pessoa ser um pouco, ou estar um pouco atribulado por alguns motivos de algumas áreas da sua vida. Isso é bíblico. Agora ele diz o seguinte: você tem que ter paciência. Jesus não teve paciência com os demais, com os discípulos, com os fariseus, com os escribas, e por aí vai. Por que você também não imita Jesus, tendo essa mesma paciência que ele teve? Porque quem é filho e quem é filha, quem é servo e quem é serva, tem o DNA do Pai. Vamos descobrir se é ou não é? Porque o DNA, o sangue, tem que rolar dentro de você. O sangue de Jesus tem que combinar com a sua essência. E ele falou: eu sei quem é trigo, eu sei quem é joio. E se eu te mostrar, ora pelo joio, para ele ser trigo. Mas se ele não for, aí ele fala: isso aí é a responsabilidade dele. Se a pessoa não der fruto, vai chegar uma certa ocasião que ele mesmo arranca a pessoa e vai fazer o que quiser fazer. Quem faz tudo, e quem faz e quem acontece, é Deus, gente. Não é você, não é ninguém. Quem faz e acontece, por aí vai, é esse Deus. E quem honra é Deus. Mas é Deus. É Ele que escolhe. Eu aprendi isso com pastor, com pastoras, muitos anos de carreira, e dentro da Bíblia também. Porque eu falava com Deus: ah, Deus, larguei o mundo, larguei o pagode, larguei. Agora, dentro da congregação, às vezes, a gente encontra algo parecido com o mundo. A inocência de uma mente ou de um coração puro faz a pessoa pensar assim: bom, na casa de Deus todo mundo é amigo, todo mundo está no mesmo espírito de Deus, todo mundo quer o bem de todo mundo. A casa de Deus, meu amor, é um hospital. E a sala de cirurgia, você vai ter que entrar na sala de cirurgia para ser talvez operado. Eu estou falando no mundo espiritual. Quem é o médico? Jesus Cristo. E os enfermeiros? São os obreiras, presbítero, diaconisa. Eu estou na ocasião de diaconisa. Aí Jesus diz, dentro da palavra dele, que tem mestres cabíveis. Isso está em Coríntios. Depois você meditará
1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, está lá em Coríntios. Pessoas capacitadas por Deus, que são mestre e especialista em resolver um assunto mais interno, assunto de ciência, na área espiritual, na área humana, que nós somos humanos, na área espiritual, na área de Deus, que Deus deu essa porção para a pessoa, porque Ele quis. Lembrando que Deus quis, né? Deus faz o que Ele quiser. Se Deus fez, quem é você para falar? Porque Ele sim e eu não. Porque Ele assim e eu não. Ué, Jesus sabe da capacitação de cada pessoa. E o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é sorrir para Jesus. Se o seu irmão, se a sua irmã é abençoado por Deus, nós temos que... Não, glória a Deus. Glória a Deus que Ele conseguiu, glória a Deus que Jesus está ajudando. Jesus quer que você seja feliz também com a alegria da outra pessoa. Vamos continuar lendo. Aí ele diz assim: não sejais vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito. Como eu te falei, o seu espírito, qual Deus assoprou, tem que estar fervente em fé. Você tem que usar a sua fé em todo momento. Servindo ao Senhor, você tem que servir a Deus. Você não fala que você é de Deus? Você não fala que você ama a Deus? Ou você fala que você conhece a Deus? Então você tem que servir com a sua fé, com a sua obediência em Deus. E fazer o bem. Jamais você pode fazer o mal. Porque todos os males, ou todo o mal, é a essência do Satanás. E Jesus criou. Foi Jesus que criou, Deus que criou o Satanás. Agora os filhos do Satanás fazem o mal. Só os filhos do Satanás fazem o mal. Porque, porém, ainda não conhece Deus vivo. Quando eles passar porque tem que pregar. Você tem que pregar, você tem que evangelizar. Quando a pessoa ouve a pregação, não vai ser mais filho do Satanás. Vai ser filho de Deus. Vai ser filha de Deus. Vai ser servo, vai ser serva. É por isso que Jesus fala: vai fazer a obra. Se ocupe. Você tem que estar ocupado por alguma coisa, tá? Ele te dá 24 horas. Se ocupe em alguma coisa, inclusive fazer o bem. É isso, em outras palavras, que Jesus quer dizer. Vamos lá. Alegrai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então ele quer que você seja alegre, independente de qualquer coisa. É por isso que o meu jeito é assim. Meu jeito... Eu até agradeço a Deus, porque meu jeito sempre foi assim. Eu não gosto. E ninguém gosta, cara. Os lúcidos não gostam de tristeza. Mas você que resolve ficar na tristeza ou na alegria, você sabia disso? Se você tomar um banho, se você for na praia, a praia também serve para arrancar todas as energias e cargas negativas. Porque o mar não fica parado, o mar vai e volta. Vai e volta. Correntes, né? Corrente do mar que Deus criou. Então, você tomando banho, todas as energias negativas vai ser arrancada da tua vida. Porque, querendo ou não, meu amor, o planeta foi feito através da palavra. Deus lançou a palavra dele no planeta inteiro. Inclusive o Espírito Santo está na terra. Para aqueles que crê. Quem crê recebe o Espírito Santo. E quem crê convive com o Espírito Santo. E quem crê faz a bondade de Deus, faz a benignidade, tem os frutos do Espírito Santo e por aí vai. Ele diz, se você conheceu a palavra, já meditou, daí para frente, ele vai te cobrar daí para frente. Mas, Alice, se eu nunca peguei a Bíblia e também não conheço algumas coisas, ele vai te cobrar, meu amor, do que você já ouviu. Daí para frente ele vai te cobrar. Deus não pode cobrar uma coisa se a pessoa não sabe, ou se a pessoa nunca ouviu. Ele é justo e é um juiz muito correto. E dentro dessas ocasiões, qual é o seu assunto diante de Deus? Porque daqui a pouco a gente já está em 2023. Outra etapa de outros acontecimentos vai acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil e no planeta. E qual é o seu assunto diante de Deus?
Vai na congregação pelo menos uma vez? Pelo menos domingo? Ou uma vez na semana? Vai orar lá, no altar? Se arrepender dos seus pecados, pensamentos, atos cometidos? Vai praticar o bem diante de Deus e diante de todos? Vai assumir o cristianismo diante de Deus e diante de todos? Vai ter um coração benigno diante de Deus e diante de todos? Porque o assunto é Jesus. E o resumo é esse: você fazer o bem sem ver a quem. Olha, até que Deus me deu, porque é muita palavra, mas eu digo para vocês, medite fortemente nessa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor ao cristão. Se você ama Jesus, ele vai te cobrar. Porque ele falou assim: se você me ama, você vai fazer o que você sabe que você tem que fazer. E para fechar o assunto, no versículo 14, diz assim, no 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Eu vou até o 15. Ó, você tem como, se você está passando por alguma coisa, você tem que comunicar. Os santos que eu digo é a pessoa que faz a obra de Deus, que foi ungida pela mão, foi ungido por Deus e foi ungido pela mão de alguém aqui na terra que seja pastor, né? Ou bispo, ou apóstolo, não sei. Mas foi ungido. E isso é muito sério. Isaú foi ungido. Davi também. Só que Davi não tocou em Esaú. Sabe por quê? Por causa da unção que estava em Esaú. E aí, Davi, automaticamente, o próprio Deus falou para ele: não faça nada com ele, porque quem tem que fazer é o próprio Deus. Isso é uma revelação muito profunda. E Davi, na sua inteligência, na sua sabedoria, qual Deus deu, Esaú não estava na ocasião, Esaú não estava fazendo a vontade de Deus, não estava. Ele estava desconcertado diante de Deus. Mas só que ele teve a oportunidade, mas ele não tocou no Esaú. Impressionante. São regras que precisam ser feitas. Regra que eu digo é o seguinte: se algum foi ungido, ele diz que é de Deus, mas eu digo para você, observe o que Davi fez. Davi falou: eu vou deixar ele na mão de Deus, que quem vai fazer o que tiver que fazer é Deus. Eu não posso tocar nele por causa de uma unção que foi derramada em Esaú. Um belo exemplo, né? Um belo exemplo que houve naquela ocasião e que Deus deixou dentro da Bíblia para a gente meditar hoje e a gente pensar: bom, tudo tem que ficar na mão de Deus, como eu já tinha falado antes, e Deus que vai fazer o que tiver que fazer. Porque as nossas mãos, essa aqui é a minha mão, essa aqui é a minha outra mão, as nossas mãos não podem fazer coisas que Deus não quer. Deus não aprova. E não adianta fazer nada escondido, porque pode estar escondido dos homens, mas o Deus vivo, ele está vendo. Então ninguém se esconde de Deus vivo. Infelizmente, falando sobre Satanás, também o diabo vê. E fica só prestando atenção. O diabo, ele quer ver a queda do ser humano. Ele quer dar rasteira no ser humano. Inclusive aquele que está dentro da congregação. Porque ele mesmo fala: aquele que está no mundo já está na mão do Satanás. É o que o diabo fala. Quem fala isso é o diabo. Aquele que não ama Deus, não quer Deus e não crê em nada, já pertence a Satanás. Está na Bíblia que eu estou falando. É só pegar a Bíblia e ler. Porque Bíblia tem em qualquer lugar. Te digo, no shopping vende Bíblia, na livraria vende Bíblia, dentro de uma congregação tem várias Bíblias. Para quem não tem, só vai lá. Eu não tenho Bíblia não, você pode me dar, pastora? Com certeza a pastora vai dar. Com certeza a pastora vai doar. Porque a Bíblia te torna a dizer, ela vai te limpar, vai te purificar, vai te santificar, vai fazer você entender muitas coisas no mundo espiritual, no mundo físico. E você tem que falar assim: Deus, como eu falei, eu não entendo nada. Na época, quando eu cheguei para Deus, né? Mas se o Senhor abrir meu entendimento, se o Senhor abre o meu entendimento, porque eu quero entender
o que eu tenho que entender. Agora, te digo também, ele só abriu meu entendimento após o belo entendimento, após o batismo com o Espírito Santo. Aí foi, aí sim, aí você entende claramente. É por isso que você tem que correr para ser batizado com o Espírito Santo.